Fala galera, eu me chamo Sávio e nós vamos falar de um tema hoje que é a biologia celular. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, a partir de hoje não vai ter mais. E para iniciar esse tema, a gente não pode deixar de começar pelas membranas celulares. Hoje tem uma função bastante importante que é delimitar o espaço celular, impedindo que passem as moléculas do meio intracelular para o meio extracelular. E a gente vai ter duas características básicas, que é a fluidez, ou seja, a membrana se comporta como um mosaico fluido, e a permeabilidade seletiva, onde a membrana seleciona as moléculas que vão entrar na célula e que vão sair da célula. Onde a gente observa alguns compostos que têm livre acesso, ou seja, são transportados por difusão simples, que são, de modo geral, os gases e os compostos lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, e os que vão ser transportados por difusão facilitada, ou seja, precisam de uma membrana de uma proteína carreadora para transportá-las. E nós temos as que vão ser transportadas por um gasto de energia, que é o transporte ativo. Aqui nós observamos a estrutura da membrana celular, onde a gente observa o principal composto fosfolipídio, que possui um caráter anfifílico, ou seja, essa parte aqui, a cabeça do fosfolipídio, possui um caráter polar e essas pernas possuem um caráter apolar. Quanto à etiologia da palavra, anfi significa duplo e fílico é afinidade, ou seja, dupla afinidade. A gente observa que os lipídios eles interagem entre si e a parte polar, a parte fosfatada, fica voltada para o meio extracelular aquoso e a outra parte para o meio intracelular aquoso. Aqui a gente observa outros compostos da membrana celular, como as proteínas transmembrana, as proteínas periféricas e as glicoproteínas e os glicolipídios que formam o glicocálice. Esse glicocálice está muito voltado para reconhecimento celular, ou seja, a inibição por contato durante a divisão celular, seja algum regeneramento de tecido, ou também ele está muito ligado à questão da rejeição de órgãos, quando a incompatibilidade de um órgão, o glicocálice que vai identificar essa incompatibilidade. Aqui nós temos a estrutura do fosfolipídios, onde a gente tem uma legenda informando em verde a quantidade de nitrogênio, em amarelo onde tem fósforo, em vermelho onde tem oxigênio, em preto onde tem carbono e azul onde tem o hidrogênio. A gente vê a maior parte da molécula prevalece o carbono e o hidrogênio. Aqui nós temos a estrutura molecular do fosfolipídico, indicando que a cabeça é hidrofílica. E aqui a parte hidrofóbica, que é a parte dos ácidos graxos. A gente observa bem aqui uma insaturação. Essa dupla ligação ela dá esse afastamento de um lipídio e outro, que vai afetar na estrutura da membrana, ou seja, vai aumentar a fluidez dessa membrana quando há insaturações. Outro fator que altera a fluidez da membrana é a presença de colesterol. O colesterol ele vai aumentar a rigidez da membrana. Quanto mais colesterol a membrana possui, mais compacta essa membrana será. E por hoje é só, negada. Olá pessoal, meu nome é Gabriela e eu vou dar continuidade à aula de membrana celular. Vou começar falando um pouco sobre o citoplasma, que é localizado entre a membrana celular e o núcleo. É um espaço intracelular em que as organelas, como o complexo de Golgi, mitocôndria e ribossomo, estão dispostas. Apesar de possuírem uma alta diversidade, todas as células compartilham ao menos 3 características. Apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético. As células se diferenciam em eucariótica e procariótica, sendo que a eucariótica tem núcleo e organelas, enquanto a procariótica não possui núcleo organizado e o material genético não é delimitado por uma membrana. O citoplasma das células procariontes é constituído por um líquido viscoso, composto principalmente por água e alguns sais. Encontramos também grande quantidade de ribossomos, que são diferentes em células eucariontes.
Graças a essas diferenças, alguns antibióticos conseguem matar as bactérias, que são procarióticas, e praticamente não afetam as células humanas, que são eucarióticas. No citoplasma das células eucariontes encontramos algumas estruturas mergulhadas no citossol, que também é chamado de citoplasma, denominadas organelas, e um conjunto de filamentos proteicos constituem o citoesqueleto. Então agora eu vou começar a falar sobre algumas organelas. Existe o citoesqueleto, que são filamentos proteicos, como microtúbulos, responsáveis por manterem a forma da célula, resistindo a compressões, por exemplo. Existem também os ribossomos, que são formados a partir do RNA ribossômico, realizam a síntese de proteínas. Alguns ribossomos são ligados ao retículo endoplasmático rugoso e outros ribossomos são livres. Nos ribossomos livres ocorre a produção de proteínas que atuam no citosol. Existe também o retículo endoplasmático rugoso, que apresenta ribossomos aderidos à sua membrana externa. Este retículo também possui a função de síntese proteica, porém a maior parte das proteínas será secretada, ou seja, vão atuar fora da célula. Dentro desse retículo endoplasmático rugoso, na maioria dos casos ocorre a ligação de carboidrato com proteínas produzidas pelo ribossomo, formando glicoproteínas. Existe também o retículo endoplasmático liso, que entre as diversas funções destacamos a síntese de lipídios como óleos, fosfolipídios e esteroides. Entre as secreções esteroides podemos destacar os hormônios sexuais. Em relação à desintoxicação, as enzimas do retículo endoplasmático liso auxiliam este processo, tornando algumas drogas mais solúveis, facilitando assim seu processo de eliminação. Existem também as organelas chamadas complexo de Golgi, que modificam as vesículas enviadas pelo retículo endoplasmático liso e pelo retículo endoplasmático rugoso. Depois dessa modificação, ela envia essas vesículas para fora da célula. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela produção de energia a partir de processos metabólicos. As mitocôndrias são encontradas em quase todas as células eucarióticas, incluindo as plantas, animais, fungos e a maioria dos protistas. Os peroxissomos são organelas que possuem enzimas que transferem hidrogênio para o oxigênio, formando o peróxido de hidrogênio como subproduto que posteriormente será transformado em água. Essa transferência de hidrogênio tem como principal objetivo quebrar ácidos em moléculas menores, entrando assim nas mitocôndrias, onde produzirão parte da energia necessária às células.